No Senhor Jesus Cristo, estamos mais uma vez aqui para vos trazer uma mensagem profética para a sua vida e estamos dando continuidade a esse trabalho. Todos os dias, temos esse compromisso que arcamos com Deus de trazer uma mensagem a cada dia. Então, fica aqui lembrete que nós demos aí ontem, que se caso você queira nos ajudar aí, quiser nos trazer um tema, e a gente vai anotando esse tema e de acordo com o Espírito Santo nos dar a palavra, a gente vai trazer a palavra dentro do tema que você nos propôs. Bom, o texto hoje está em Marcos, capítulo 11, versículo 20 até o versículo 26, leremos assim a palavra do Senhor. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será feito com ele, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo que pedirdes em oração, quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe a vossa ofensa. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Bom, o texto hoje nos fala sobre várias coisas, Se nós formos ver esse texto aqui, ele é muito dinâmico para podermos pregar, muito dinâmico para podermos trazer princípios e aprendizado para as nossas vidas. Mas hoje eu quero ficar apenas com a questão do versículo aqui que Jesus falou no versículo 22, tende fé em Deus. Fé. Hoje quero falar sobre essas duas palavrinhas, ou melhor, essas duas letrinhas, perdão. São duas letrinhas que se nós acreditarmos ou nós fazermos ela em evidência, muitas coisas vão acontecer. Como aconteceu no passado, no caso de Abraão, que teve fé em Deus, levou seu filho para sacrificado, mas creu que o Senhor daria o escape. Temos também o exemplo de Moisés com o povo de Israel, que meio sendo perseguido por Faraó, por seus egípcios, os soldados egípcios, e ali eles só tinham o mar na sua frente, e ele pela fé, ele obedeceu a voz do Senhor e ali o mar se abriu. Outras coisas mais que poderíamos mencionar hoje aqui, é interessante, Mas aí você me pergunta, mas por que você leu o texto todo? É para que você pudesse entender o contexto, Que você obrigar você a entender, o contexto tudo, porque Jesus ele usa uma analogia, um exemplo ou algo que foi feito no caso da figueira, que a qual ele pediu fruto à figueira, a figueira não produziu fruto, e também o outro lado também não era o dia da figueira, aí é outro assunto, é outra pregação, e ele amaldiçoou a figueira, e quando eles retornam de Jerusalém, de Betânia no caso, e quando eles retornam ali, eles se deparam com a figueira, e Jesus e Pedro faz aquela pergunta que nós vimos aqui, e ele responde: tende fé em Deus. A fé, segundo ele menciona aqui, ela pode remover montanhas. Não, eu quero acreditar que ele não estava falando simbolicamente, nem figuradamente, ele estava falando literalmente. Aí você pergunta, mas como isso? Não, isso demonstra que a gente não tem fé, como nós dizemos que temos, Senão, porque nós tivéssemos fé,
hoje não estaríamos passando por algumas coisas, vivendo, ficando triste por algumas coisas, porque quando você tem fé, você consegue ver na adversidade inúmeras lições para o nosso crescimento. Mas isso é outro assunto. Eu quero falar sobre fé. O que é fé para você? Né? Uma vez eu falava que eu sempre falo que fé é fazer existir aquilo que o Senhor falou para existir. E, por exemplo, ele disse lá, quando criou o mundo, né, quando criou o jardim lá, ele disse, olha, haja luz e houve luz. Então, se nós crermos, tanto que tem uma palavra do centurião, que Jesus disse que iria lá curar o servo dele, e ele usou a fé, e tanto Jesus elogiou a fé de centurião. Ele disse, não, Senhor, tu não és digno de entrar debaixo do meu telhado, apenas diga uma palavra e o meu criado será curado. Então vejamos aqui, né, amados, que a fé é isso, né? Aquela mulher do fluxo de sangue que estava 12 anos com aquela hemorragia crônica, ela disse consigo lá, né, olha, se eu apenas tocar na orla do seu vestido, do seu manto, eu serei curada. Isso é fé, isso é acreditar, né? Então é isso que chama a atenção de Deus. Quando os discípulos passavam aquele vendaval ali no mar da Galileia, Jesus, e eles clamaram por Jesus, falaram, vocês não têm fé, são homens de pequena fé. É porque, na verdade, você anda com o Mestre, você está com Jesus, você está andando com o Senhor, tem a palavra dele sempre em evidência na sua vida, nas nossas vidas, e às vezes nós fraquejamos. Então, às vezes é isso que está dizendo, você tem pouca fé, o que você lê, o que você ouve, você não está deixando trazer efeito para a sua vida. E nós precisamos deixar que a palavra de Deus traga efeito para a nossa vida, para que ela possa mobilizar a nossa vida, para que nós possamos caminhar com Jesus. Nós temos aqui 3 versículos que eu queria deixar para você, né? E para que você possa também meditar também, em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o 2, e depois estaremos lendo o versículo 6, que diz assim: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Fé é a certeza das coisas que veem, né? Que é a certeza das coisas que se esperam. Você espera algo, mas e aí vira a convicção de fatos que a qual nós não vemos. Isso é fé. Aí no versículo 2 diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não apareceram. É o que eu falei, fazer existir, fazer funcionar algo que a palavra de Deus falou. Né? Por exemplo, se você, uma vez, muitos anos atrás, engraçado, que alguém deu um exemplo assim, falando que, olha, se Jesus chegasse hoje, ou alguém chegasse hoje, que você cresce nele, vamos colocar o próprio Senhor Jesus, e aí de um prédio para o outro, né, uma distância mais ou menos de uns, vamos colocar um valor bem pequenininho, perdão aqui, um valor bem pequenininho, que falava o seguinte, 50 metros, vamos dizer assim. Aí você vai, e aí depois, olha, eu vou jogar uma corda para o outro lado do prédio, disse, agora entra nesse carrinho de mão, que eu vou passar contigo lá de um lado para o outro. A pergunta, você iria? Isso aí é uma pergunta que tem que ser muito, tem que refletir muito, né? Vamos lá. Agora o versículo 6, olha o que Deus pensa sobre alguém que não tem fé. Olha só, de fato, versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, né? Aqui está dizendo que quem não tem fé, quem não acredita naquilo que a palavra de Deus diz, ele se torna, vai tornar as coisas impossível para ele e vai desagradar a Deus. Nós temos até mesmo aqui no próprio livro de Hebreus, no capítulo 10, não lembro agora o versículo diretamente,
mas diz que ele fala, olha, espera mais um pouco de tempo, o que há de vir virá e não tardará, né? E aquele que retroceder a minha alma não tem prazer nele. Ainda temos também dois versículos de Romanos, capítulo 8, versículo 24 e versículo 25, que diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois se alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Esperança é você esperar, é você ter fé que a qualquer momento, mesmo que custe algum tempo, alguns dias ou quem sabe alguns anos, mas vai acontecer. Assim aconteceu com Abraão. Abraão tinha esperança, né, que ele teria um filho, né, e foram 25 anos de espera. E outras coisas mais aconteceram e Abraão creu no Senhor. Então é assim que se procede. E para finalizar, nós queremos deixar aqui o versículo 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, e finalizamos assim: não atentemos nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então está aqui hoje o nosso texto: tende fé em Deus, acredite em Deus, ok? Que você tenha um dia abençoado, que tenha uma terça-feira abençoada e que Deus possa te abençoar no seu trabalho e aonde você estiver. Deixa o lembrete, o céu é o nosso limite. Até amanhã para mais uma mensagem profética para a sua vida.